Diagrama tensão-deformação para uma liga de alumínio utilizada na fabricação de partes de um avião é mostrado na figura ao lado. Se um corpo de prova desse material é carregado até 600 MPa, determine a deformação permanente remanescente quando o corpo for descarregado. Calcule também o módulo de resiliência antes e depois da aplicação do carregamento. Então, o que é que a gente precisa saber aqui, pessoal? Primeiro de tudo, ele está querendo, duas coisas aí. Ele quer saber quais são os módulos de resiliência antes e após a aplicação do carregamento, tá? E quer saber também qual é a deformação permanente, ou, como a gente havia falado em sala de aula, deformações plásticas, né? Deformações acumuladas, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é que está acontecendo aqui nesse gráfico, nesse diagrama de tensão-deformação, tá? Se vocês observarem as setas, tá? Em cima do gráfico, essas setas aqui, elas apontam a direção do carregamento, tá? Como é que esse corpo de prova foi carregado e descarregado, tá? Então, o que é que aconteceu aqui? Ele foi carregado continuamente, né? Até 450 MPa, que é aqui o limite, né? A gente vê que daqui em diante o comportamento deixa de ser linear, tá? Deixa de ser linear elástico, passa a ter uma deformação acumulada, uma deformação plástica, um comportamento não linear, tá? Então, 450 aqui é o que a gente chama de limite de proporcionalidade, tá? Limite de elasticidade. E esse carregamento ele continuou até o ponto B aqui, 600 MPa, onde então o corpo foi descarregado, tá? E voltou para essa posição aqui indicada no gráfico, tá? Que é o que eu quero saber, justamente, qual foi essa deformação acumulada aqui, tá certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa definir aqui quem é deformação, que tipo de deformação é essa aqui, acumulada e a não acumulada, tá? Então vamos lá. A deformação total, pessoal, nesse gráfico aqui dá para ver melhor. A deformação total é composta de uma plástica e uma elástica. O que é isso? Uma deformação elástica que vai se armazenar no corpo em forma de energia de deformação e vai ser liberada à medida que esse corpo for sendo descarregado, e outra que vai ser dissipada, tá? Essa energia vai ser dissipada e vai se aparecer aí no gráfico em forma de deformação permanente, ou seja, deformação que não mais vai voltar à sua configuração original. Então, a deformação total é igual à deformação elástica mais a deformação plástica, como a gente está vendo aqui, tá? Então, vamos lá. Quem é a deformação plástica, quem é que é a deformação elástica aqui, tá? Então, se a gente pegar essa primeira parte do gráfico aqui até o ponto A, eu tenho uma deformação elástica aqui, tá? Toda deformação ela é recuperável. Se nesse momento aqui do ponto A eu tivesse descarregado, eu não teria nenhuma deformação acumulada. Por quê? Porque eu estaria ainda dentro do regime elástico. Quando eu passei do limite de escoamento aqui, do ponto A em diante, eu já vou ter deformações plásticas ou permanentes, como eu vejo aqui no meu gráfico, tá? Quando eu descarrego, ele não volta para o zero, tá? Ele volta para um valor que é diferente de zero, ou seja, ele tem ele acumula essa deformação. Mas ele também tem uma deformação elástica, tá? Porque veja que quando eu carreguei até 600 MPa, no ponto B, por exemplo, quando eu cheguei a 600 MPa, a deformação total era, como tá mostrado aqui nesse outro gráfico, igual a 0,023, tá? Então, essa era a deformação total. Quando eu descarreguei, você veja que ele não voltou para o zero, tá? Mas ele também não ficou onde estava, tá? Então, a deformação total ela é composta de duas componentes, como a gente está vendo aí. Então, vamos lá. Se eu quero, se a questão está me pedindo a deformação plástica, e eu sei que a relação entre as deformações é essa aqui, a deformação total é igual a elástica mais a plástica, se eu quiser a plástica, eu preciso, né, unicamente achar qual foi essa deformação total, que na verdade é dita no problema,
e subtrair da deformação elástica, tá? Então, essa deformação total menos a elástica vai me dar a deformação acumulada que ele quer, deformação plástica, tá? Então, vamos, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada no gráfico que eu separei aqui para ficar melhor da gente visualizar. Vou dar um zoom aqui. Então, até o ponto A, como eu falei, a gente está ainda dentro do limite elástico, tá? Então, uma coisa que a gente precisa aqui é saber qual é o módulo, tá? O módulo de elasticidade desse material. Como eu já falei, o módulo sempre é a relação entre a tensão e a deformação, tá? Nada mais é do que a inclinação dessa curva aqui, tá? Dessa reta do regime elástico. Então, vamos lá. Tensão eu posso ver aqui que é 450 MPa e a deformação elástica é dada aqui por 0,006, tá? 6 a menos 3 milímetros por milímetro, né? Então, se eu jogar isso aqui na fórmula, né, 450 MPa dividido por essa deformação, eu tenho um módulo de elasticidade igual a 75 gigapascal, que é um módulo, né, como se falou aí no enunciado da questão, é um alumínio, tá? Esse valor é um valor típico para o alumínio, entre 68 e 75, 77 gigapascal, são valores bem comuns para o modo de elasticidade do alumínio. Então, eu calculei dessa forma aqui o módulo de elasticidade desse material. Uma coisa que é interessante mostrar, pessoal, é que nesse fenômeno de plasticidade aqui, a gente vê que o módulo ele não altera, tá? Ele passou aqui do ponto A em diante, ele entrou num regime não linear, mas isso não quer dizer que o módulo de elasticidade, ou seja, a inclinação dessa reta, ela mudou. Então, essas duas retas aqui, tanto a de carregamento quanto a de descarregamento, elas são paralelas. Por quê? Porque o módulo não mudou. Tá? O fenômeno de plasticidade, por si só, ele não altera o módulo. Né? Outros fenômenos vão alterar esse módulo aí, como dano, mas o fenômeno de plasticidade em si, ele não altera o valor do módulo. Tá? Então, vamos lá. Outra coisa que a gente precisa lembrar também é aqui a definição de módulo de resiliência, tá? Módulo de resiliência nada mais é do que a área debaixo da curva aqui do gráfico de tensão e deformação, correspondente à parte elástica, tá, pessoal? A gente tem dois modos aí, o modo de resiliência e o modo de tenacidade. O modo de tenacidade seria a área total do gráfico, tá? O módulo de resiliência ele diz respeito somente à parte elástica do material, tá? Como em elasticidade, né? Eu sempre vou ter uma reta aqui, então a área vai ser sempre a área de um triângulo, tá? Um triângulo, meio de base vezes a altura, tá? Então, essa é a definição do módulo de resiliência. Qual é o significado físico de módulo de resiliência? O módulo de resiliência, na verdade, ele tem uma dimensão de energia, né? Ele é nada mais do que a energia acumulada, a energia de deformação acumulada naquele corpo que sofreu essa deformação quando sujeita a essa tensão, tá? Então, é uma medida de energia acumulada que vai voltar, né? Essa energia, como se fosse a energia de uma mola, ela vai retornar quando esse corpo voltar à sua configuração original, tá? Então, ela vai ser dissipada de volta. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui para o ponto A, tá? Eu já calculei o módulo, tá? Então, eu posso, né, no ponto A eu já tenho tudo, na verdade. Eu tenho a tensão, tenho a deformação, preciso calcular a área, né? A área aqui debaixo dessa curva. Gráfico, tensão, deformação, tá? Como eu falei, é um triângulo, um meio de altura, que é a tensão, sobre a base, que é a deformação, um meio de sigma vezes epsilon, tá? A gente colocar esses valores aqui, a gente tem que é o módulo de resiliência, que a gente representa pela letra U, né? O R, ela vai corresponder a 1,35 megajoules por metro cúbico, tá? Professor, de onde é que veio esse metro cúbico aí?
Na verdade, é só para colocar as unidades em conformidade com com o sentido que a gente está querendo dar. Como eu falei, o modo de resiliência ele tem um caráter de energia, né? Então, para colocar, lembrando que Joule é Pascal por metro quadrado, como aqui eu só tenho a dimensão de tensão, né? Seria Pascal ou megapascal, eu tenho que dividir por metro cúbico para ficar dimensionalmente correto, tá? Então, se eu quiser expressar essa energia em unidades de Joule, né? Joules por metro cúbico, isso aí quer dizer o quê? Energia armazenada, você pode pensar que é energia armazenada num cubo de 1 metro cúbico, tá? Essa é a ideia por trás disso aí. Então, a gente já calculou aí o módulo de resiliência inicial, tá? Qual é o módulo de resiliência final? Então, vamos agora para o ponto B, né? Eu separei novamente aqui só o que diz respeito aqui ao ponto B, tá? Só a parte elástica. E a gente tem aqui a mesma coisa, tá? Agora, lembrando que a deformação, ela está composta aqui de duas partes, né? A plástica, tá? E a elástica, tá certo? Quem é a deformação elástica, pessoal? Eu ainda não sei, mas eu consigo saber. Por quê? Porque eu já calculei o módulo anteriormente, tá? Descobri que ele é 75 megapascal. Eu já disse que ele não muda com plasticidade, e a plasticidade não vai mudar o módulo. Eu sei qual é a tensão, tá? Que é 600 MPa, e preciso, né? Com isso eu consigo saber qual é a deformação elástica referente a essa tensão de 600 MPa, tá? Jogando aqui na fórmula, eu tenho uma deformação de 8 vezes 10 a menos 3. Essa é a deformação elástica, tá? Essa deformação aqui, tá certo? Qual seria, então, o módulo de resiliência, né? O módulo de resiliência final. A gente já calculou o inicial, né? Que é até o ponto A. Vamos ver agora o modo de resiliência final, tá? O modo de resiliência final seria também a área dessa curva agora, tá? Ele vai ser maior por quê? Porque eu realizei um trabalho maior, tá? Realizei deformações maiores, apliquei cargas maiores, então esse corpo vai acumular mais energia, tá? Ele agora é 1/2, né? De 600, tá? 600 MPa aqui, que é a tensão, vezes a deformação elástica que eu calculei, que é 8 vezes 10 a menos 3. Isso aí me dá, né, 600 dividido por 2 vezes 8 vezes 10 a menos 3, dá 2,4 megajoules por metro cúbico, tá? Lembrando que aqui é megapascal, tá? E o joule é pascal por metro cúbico. Então, megajoules por metro cúbico mantém as dimensões aí corretas, tá? E a última pergunta é justamente qual é a deformação acumulada, tá? Como a gente falou inicialmente, a deformação plástica, ou deformação acumulada, nada mais é do que a deformação total menos a deformação elástica, tá? Deformação total é dada no problema, lá no gráfico é indicado 0,23, como a gente está vendo aqui no gráfico, tá? E a deformação elástica que eu calculei é 8 vezes 10 a menos 3, né? Se a gente calcular, isso aí dá 0,015, tá certo? Essa é a deformação. Se você quiser dizer que isso aqui é milímetro, por milímetro também é válido, tá? Então é isso.